Depois da perda, a minha vida nunca mais foi a mesma. Meu nome é Joyce, eu sou psicóloga, especialista em luto, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com os lutos que eu precisei enfrentar. Então, se você também está passando por um processo de luto, fica aqui nesse vídeo porque eu acho que pode esclarecer muitas dúvidas desse processo tão desafiador. Bem, o luto chegou na minha vida desde muito cedo. Eu era uma adolescente quando eu tive a primeira perda e foi da minha avó materna. Nós morávamos juntas, então foi um luto difícil porque quando a gente mora junto acaba sendo um pouco diferente essa elaboração, né? A casa é carregada por muitas memórias e cada cômodo que você olha carrega uma lembrança daquela pessoa, principalmente quando a gente fala da volta para casa, né? Aquele vazio que grita diante da casa inteira e você não sabe nem por onde recomeçar. Eu era muito nova quando eu perdi minha avó, então eu precisei me reconstruir literalmente de todas as maneiras possíveis. Eu era uma adolescente que não sabia fazer muitas coisas, a minha avó não deixava, eu sabia mal lavar um copo ali. E quando a minha avó faleceu, a minha mãe estava grávida de 9 meses do meu irmão mais novo. Então, todos os olhares se voltaram para ela naquela preocupação de como ela iria lidar com essa perda, né? E aquela preocupação de a qualquer momento ela passar mal. Foi difícil olhar para tudo isso, foi difícil olhar para o meu luto, porque eu estava preocupada o tempo inteiro com a minha mãe, não só eu, como toda a minha família. E depois de 7 dias, o meu irmão nasceu. Em meio à dor, chegou um bebê para alegrar os nossos dias. Foi ele que nos deu força para continuar, para caminhar, porque a gente continua mesmo sem vontade. Mas quando uma criança chega, ela chega para alegrar a nossa vida. E foi assim que aconteceu na nossa casa. Em meio à dor, chegou um bebezinho para trazer uma pitada de esperança e de alegria nos nossos dias tão nublados. Depois dessa perda, eu tive um espaço maior de tempo até vir uma outra perda muito significativa, que foi da minha prima. Ela era muito nova, estava no auge dos seus 37 anos e faleceu de forma repentina, deixando uma bebezinha de 1 mês. Foi um luto muito desafiador porque a gente sempre espera o falecimento de pessoas mais idosas, a gente se preocupa muito com quem está doente, quem tem uma saúde mais debilitada. Ela tinha uma saúde muito boa, mas de forma repentina ela faleceu e foi um luto que sacudiu a minha casa de uma maneira surreal. Quando a minha avó faleceu, a minha família se uniu bastante, né? E essa prima minha, ela era bem presente nos almoços de domingo, nas datas festivas. Nós éramos sempre muito unidos. E quando essa perda chegou, foi mais um buraco na nossa família. Depois da perda da minha prima, passaram-se apenas 4 meses e eu perdi a minha avó paterna. Alguém que eu era muito apegada também, e semanalmente eu estava na casa dela para tomar aquele café, onde me remete a muitas memórias. Eu vivi muitas coisas boas com a minha avó. Ela também morreu de uma forma repentina, ela dormiu, provavelmente infartou na madrugada, e pela manhã encontraram ela morta, né, na cama. Então também foi aquele desespero, porque ela não estava doente, a gente não estava esperando. E eu tinha acabado de passar por uma perda, tinha apenas 4 meses que eu tinha perdido a minha prima e eu já estava precisando atravessar outra perda significativa, outra perda que fica sem resposta. E eu ficava o tempo inteiro pensando assim, por que isso está acontecendo comigo mais uma vez? Por que a minha família está precisando enfrentar mais um processo de luto, né? Em meio à dor de um luto de apenas 4 meses, acontecer outro em cima, fica tudo muito bagunçado. Nesse período eu estava muito abalada, porque eu estava dividida entre 2 perdas gigantes e com aquele coração apertadinho, com medo de acontecerem outras perdas. Eu não sei se com você é dessa forma, mas desde a minha primeira perda lá atrás, sempre veio aquele medo de perder outras pessoas, de precisar atravessar esse processo de novo, de ficar em alerta, de pensar, meu Deus, será que qualquer momento pode acontecer com alguém? Principalmente porque as perdas foram de forma muito repentina, né? Sem aviso prévio. Então foi algo que mexeu muito comigo e com a minha família. Quase 2 anos depois, eu descobri que minha sogra estava com câncer. Minha sogra sempre foi um presente na minha vida. Ela era uma segunda mãe para mim. Nós tínhamos um vínculo afetivo muito grande. Todas as sextas-feiras eu estava na casa dela, com ela, uma pessoa assim que fez história na minha vida que eu vou carregar para sempre.
Quando eu descobri que a minha sogra estava com câncer, abriu aquele buraco, sabe, no chão, porque era um câncer já em estágio avançado. Eu já sabia que não tinha muito o que fazer, os médicos já tinham passado ali todo o diagnóstico, o tempo de vida. Então, viver esse luto antecipatório todos os dias, olhando para aquela pessoa e lembrando que em algum momento ela não vai estar mais aqui, é difícil demais. Todo mundo que enfrenta esse luto, que luta contra o câncer ali, ou que tem um familiar que está atravessando esse processo, só essa pessoa sabe o quanto é difícil. E aí eu e meu marido nos unimos, estávamos presentes o tempo inteiro com ela. Cerca de 4 meses depois eu descobri que meu padrasto também estava com câncer e também era estágio terminal. Ele já descobriu a doença muito avançada e não tinha mais o que fazer. Eu tive que parar e olhar para tudo isso de uma vez só. 2 pessoas tão importantes na minha vida estavam com câncer, pessoas que eu estava ali diariamente convivendo, precisava dar um suporte, mas aquele buraco imenso que só quem atravessa esse luto antecipatório sabe. A gente olhar e entender que não tem o que fazer, tentar fazer todo o possível para deixar o conforto para essa pessoa, para realizar os desejos dessa pessoa e precisar lidar com todos os desafios que essa doença traz. O câncer é muito desafiador. Quando o paciente está enfrentando ele, o familiar também está enfrentando juntinho ali, porque é uma doença que abala não só o paciente, mas como todos os cuidadores. Eu, sinceramente, não sei de onde eu tirei forças nesse período para poder lidar com esses 2 processos de luto ao mesmo tempo. Tendo que olhar para minha sogra muito debilitada, que olhar para o meu padrasto mais debilitado ainda, tentando dar suporte ao meu marido, tentando dar suporte à minha mãe. Um misto de sentimentos, de sensações e de mais uma vez pensar: por que isso está acontecendo mais uma vez na minha casa? Por que isso está acontecendo mais uma vez comigo? Então comecei com outros questionamentos do porquê aquilo tudo. A minha sogra faleceu em junho e o meu padrasto faleceu em novembro. Uma perda em cima da outra, uma dor de rasgar o peito. E mais uma vez eu estava atravessando esses processos de luto. Nesse período eu já estava atendendo como psicóloga, atendendo pessoas enlutadas e me esbarrando nas mesmas histórias, né? Não a mesma história, porque cada história é única, mas as mesmas vivências, os mesmos processos. E eu consegui enxergar de forma tão clara o quanto é difícil. Cada história é única, cada pessoa é única, cada dor é única, mas quando a gente está falando de um processo de luto antecipatório, quando a gente está falando de um processo de câncer, é muito desafiador. E a gente fala muito sobre ressignificar, né? Que é dar um novo sentido para todas essas perdas. Hoje em dia eu lido com a saudade. Quando eu lembro dos momentos, quando eu lembro de situações que atravessamos, não tem um dia sequer que eu não lembre de todos eles. Não tem um dia sequer que eu não seja invadida pelas memórias. Tem dias que a saudade chega de uma forma boa. Eu lembro que no Natal desse ano eu fiz um pudim incrível e pudim era a especialidade da minha sogra e do meu padrasto. Eu nunca comi um pudim tão bom quanto deles. Nesse Natal eu consegui fazer um bem próximo, sabe? E isso me arrancou boas risadas, boas memórias. Eu consegui lembrar deles de uma forma mais leve. Mas nem sempre foi assim, e nem sempre será assim. Foi um momento pontual em que eu me recordei, em que eu utilizei uma memória afetiva, que foi o pudim, para me recordar e para honrar a memória deles de alguma forma. Mas tem dias que a saudade vem super pesada, tem dias que a saudade se apresenta de uma maneira que a gente só senta para chorar. E para se questionar e perguntar: meu Deus, por que tudo isso aconteceu na minha casa? Por que todos esses processos de luto tiveram que chegar na minha casa de uma vez, sabe? Tão pesado, tão difícil. E ressignificar essas perdas não é esquecer. Essas pessoas fazem parte da minha história, de quem eu sou hoje, de tudo que eu consegui construir. Eu sempre vou carregá-las dentro de mim, por onde quer que eu for. Eu sempre tento honrar a memória delas de alguma forma. Morro de saudade de cada uma delas. Mesmo com a saudade, mesmo com toda essa ausência que o luto deixa, eu continuo seguindo por mim, seguindo por elas, seguindo, honrando a memória de cada uma delas. Tudo que eu vivi com cada um deles foi diferente, foi especial e eu vou carregar pro resto da minha vida. Viver o processo de luto não é nada fácil.
a gente precisa estar aberta a esse processo, a gente precisa se entregar a ele, a gente precisa viver o luto para não viver de luto. É deixar as emoções chegarem da forma que elas quiserem se apresentar. Tem dias que serão difíceis, de muito choro, de muita saudade, aquela saudade bem pesada. E terão outros dias que a saudade leve vai chegar. Viver o luto é isso. Dias bons, dias ruins. E a gente vai seguindo todos os dias, se reconstruindo, guardando dentro da gente cada memória, tudo que foi vivido, porque isso jamais será apagado. E por isso que eu digo que o luto não tem fim. Faz parte da minha história, de quem eu sou, me fez enxergar o mundo de uma maneira diferente. Hoje eu olho para tudo de uma maneira completamente diferente de anos atrás. Eu sei que eu preciso viver, eu só tenho o agora. Eu preciso colecionar memórias, viver momentos com as pessoas que estão aqui. Eu preciso construir todos os dias com elas memórias, porque é isso que fica e é isso que eles levam de nós. Viva o seu luto da forma, do jeito que fizer sentido para você. Cada pessoa tem uma história, cada história é única. Você precisa viver e sentir da sua maneira. Não tenha pressa de viver esse processo do luto. Às vezes a gente vive um luto dentro do outro, assim como eu trouxe alguns relatos meus e isso tudo fica muito bagunçado, mas você precisa expressar, viver esse luto para não viver de luto. Eu sei que não é fácil, eu sei que nem todos os dias você vai conseguir dar conta de tudo, mas tente todos os dias, sabe? Um passinho de cada vez. A gente não precisa ter pressa, a gente só precisa tentar todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Toda semana teremos vídeos novos. Um abraço, até o próximo vídeo.